Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, dia 15 de março. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na cronologia do Evangelho de São João, que é diferente dos outros evangelhos, Jesus no início estava em Jerusalém, portanto na região da Judeia, e agora volta para a Galileia. Na Galileia, então, vai à cidade onde tinha feito o primeiro sinal, Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho. Existem dois movimentos nesse trecho do Evangelho que são muito acentuados. Movimento pessoal, movimento de alguém em caminho, saindo de um lugar, indo para outro. Existe o caminho de Jesus da Galileia, aqui diz da Samaria para a Galileia, no final diz da Judeia para a Galileia. Então o movimento de Jesus que está saindo da Judeia e vindo para a Galileia. Se acentua o fato de que Jesus tinha dito que o profeta não é honrado na sua própria terra. Contudo, Jesus é recebido bem. E é recebido bem por quê? Porque Jesus tinha feito o sinal na Galileia e depois na festa ele tinha feito sinais e prodígios ali também na Judeia, porque tinha ido para a festa, e as pessoas da Galileia tinham ido também para a festa. Então houve uma abertura dos galileus, porque eles estavam na festa e viram lá tudo que Jesus fez e tudo que Jesus falou. Por isso, eles foram tocados pela ação de Jesus. Existe um segundo movimento nesse evangelho, que é deste homem que era um funcionário do rei. E que movimento é esse? Ele sai de Cafarnaum e vai para Caná para pedir a Jesus que venha até Cafarnaum.
E este segundo movimento Jesus não faz, porque ele não vai até lá. Primeiro ele alerta, vocês só acreditam se virem sinais, mas depois ele atende o homem, mas não atende da maneira como aquele homem queria. Vem comigo para Cafarnaum. Ele não foi. Mas ele atende o homem porque diz, pode voltar, que o teu filho está vivo. Então esse homem tinha acabado de sair lá de Cafarnaum, veio até Jesus, querendo levar Jesus de volta, e Jesus não foi. Então ele volta única e exclusivamente com a palavra de Jesus. Jesus disse, pode ir que o teu filho está vivo. E ele acreditou. O Evangelho acentua isso. Quando ele está chegando, seus funcionários chegam até ele, seus empregados, para dizer que o menino está vivo e que desde o dia anterior a febre tinha passado. E ele verifica que foi exatamente na hora em que Jesus disse que o filho estaria vivo e que ele acreditou. Abraçou então a fé. Então eu diria que existe um terceiro movimento neste evangelho, que é o movimento da atitude do homem que vai buscar um sinal, e neste caso aqui o sinal seria a vinda de Jesus, uma coisa bastante concreta, palpável, e ele volta somente com uma palavra na qual ele acredita. Então ele faz um movimento do desejo de sinais, do desejo de ver as coisas, para a fé. Ele escolhe crer. Crer é uma dimensão importante da nossa vida, de todo ser humano. A gente depende muito na nossa vida para as coisas acontecerem, para a gente realizar as coisas, de qual é a nossa fé, qual é a nossa crença. Como é que a gente pode conseguir realizar uma coisa que nem a gente acredita que vai realizar? Isso se referindo à nossa própria ação. É preciso que a gente acredite naquilo que vai fazer. Como é que a gente pode abraçar uma causa se a gente não acredita nela? Eu me lembro de certa vez que me pediram para exercer um serviço no qual eu não acreditava e eu tive de dizer, olha, eu sinto muito, mas eu não posso aceitar esse serviço porque eu não visto esta camisa. Eu não acredito nesse trabalho. Como é que eu vou querer motivar as outras pessoas a fazerem uma coisa que nem eu acredito, para a qual nem eu estou motivado? Então, crer é muito importante. E aqui a palavra de Deus também faz depender a ação de Deus daquilo que a gente acredita. E acreditar significa exatamente dizer que a palavra basta. Esta passagem é similar àquela que nós conhecemos, de quando o funcionário disse para Jesus, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas dize uma só palavra e o meu servo ficará curado. Basta uma palavra. Por que é que eu tenho esperança? Por que é que eu acredito? Por que é que eu me esforço na direção da minha fé? Porque creio na palavra. É verdade que depois que o homem experimentou o efeito da fé, diz o texto, ele abraçou a fé. Abraçou-a para sempre, porque ele tinha experimentado a fé. E quando a gente experimenta, a gente se joga mais ainda na fé. Mas para isso foi necessário que ele tivesse tido a coragem de acreditar numa única palavra, a palavra de Jesus. A nossa fé tem base única e exclusivamente na palavra de Deus. É nela que nós cremos. É por ela que nós lutamos. É nela que nós esperamos. E será por ela que nós venceremos.
Rezemos. Ó Deus, que renovais o mundo com admiráveis sacramentos, fazei a vossa Igreja caminhar segundo vossa vontade, sem que jamais lhe faltem neste mundo os auxílios de que necessita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.